Olá, professor! Gostaríamos de passar algumas instruções de como poderíamos aprofundar o trabalho com o Alto da Barca do Inferno a partir de outras referências literárias. É importante ficar claro que acreditamos que o Alto da Barca do Inferno é um documento a respeito de uma forma de pensar em um período da humanidade. E para que os alunos entendam isso, é muito desejável que seja possível apresentar outras referências que fazem uso exatamente da alegoria do juízo final. Talvez o mais evidente e, com certeza, o mais famoso dos exemplos é a Divina Comédia de Dante Alighieri. A Peirópolis preparou também uma edição em quadrinhos da Divina Comédia, que é um texto clássico, produzido no finalzinho do século XIII e início do XIV. Dante Alighieri é o próprio personagem da Divina Comédia, que ao lado do poeta Virgílio percorre as estações do inferno, purgatório e paraíso. Portanto, explicar um pouquinho a respeito da Divina Comédia, utilizar essa referência com os alunos, faz com que eles percebam que tudo isso que é retratado no Alto da Barca não é simplesmente algo que o Gil Vicente inventou, mas sim reproduziu, o que não é demérito nenhum. A edição da Peirópolis pode ajudar nesse trabalho. Afinal, uma edição ilustrada, com o texto colocado em função das imagens, facilita em muito a compreensão desses escritos que estão um pouco mais distantes de nós. Também é possível aprofundar por meio de outras obras literárias, como o Diálogo dos Mortos, de Luciano de Samosata. Trata-se de uma obra em que a passagem da vida para a morte é retratada. Estão todos os personagens num barco, ao lado do filósofo Menipo, que está entre os mortos e que não para de satirizar todos os outros passageiros durante a viagem, com seu cinismo, com a sua ironia. Portanto, é uma outra forma de retratar um momento que seria imediatamente posterior ao Alto da Barca, quando a viagem em si já começou. No Museu de Arte Antiga, em Lisboa, há um painel anônimo pintado sobre madeira cujo nome é Inferno. Nela, mais uma vez, as imagens de inferno são muito semelhantes àquelas divulgadas pelos artistas no período do Gil Vicente e do Dante Alighieri. Trata-se de uma obra do século XVI. E há mais uma música, nesse caso Inferno, da Nação Zumbi, que também proporcionará um diálogo muito eficiente, uma vez que descreve o fogo, a presença do demônio, de uma forma muito semelhante àquela que temos no nosso imaginário. Faz parte desse trabalho explicar para o aluno como esse imaginário chegou até nós. E não existe um caminho melhor do que entrar em contato com as obras que inauguraram esse ideal. Ainda no campo das artes plásticas, o importante painel pintado por Michelangelo ao fundo da Capela Sistina, o Juízo Final, também está descrito no nosso material de aprofundamento. Existe uma música, um clássico do samba nacional do século XX, de Nelson Cavaquinho, que também se chama Juízo Final. E não tem apenas o título em coincidência com a obra de Michelangelo. Nela, o compositor também descreve passagens do inferno, do momento do juízo final, que dialogam com o trabalho do Michelangelo. Além do Jardim das Delícias, Bosch também produziu um outro trabalho que conversa muito diretamente com o que estamos falando aqui. Trata-se de Os Sete Pecados Mortais, uma pintura em tampo de mesa onde os pecados estão ilustrados. Você deve saber que os 7 pecados capitais são determinados pelo Vaticano e estão descritos de uma forma bem detalhada no nosso material. Além disso, Bento XVI, em 2008, modernizou esses pecados, incluindo novos pecados da era contemporânea praticados pelo homem. Interessante poder estabelecer com os alunos esse diálogo. Qual era a imagem de pecado lá no século XV, quando Gil Vicente escreveu o Alto da Barca? E o que achamos de pecado, e principalmente o que a Igreja classifica como pecado hoje em dia, no tempo em que vivemos. O nosso Manual do Professor traz também uma bibliografia comentada.
listando alguns críticos e autores que trabalharam com esse tema e que propuseram análises teóricas a respeito de Gil Vicente e da mitologia do juízo final como um todo. Dê uma olhada nesse material, provavelmente ali você encontrará indicações muito interessantes e que possibilitarão um aprofundamento ainda maior do trabalho com os seus alunos.